Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Graças a Deus estamos aqui para mais um vídeo. E desta vez eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive na vida cristã, né? Há pouco tempo eu passei por uma dificuldade e, e passei a me ausentar, né? Da igreja, da comunhão com os irmãos da igreja e tal. E eu não conseguia encontrar uma forma de sair daquela situação, né? Eu queria ter uma vida cristã, mas não estava sabendo administrar, não estava sabendo fazer por onde é, evoluir, crescer e de fato estar na presença do Senhor Jesus Cristo da maneira que o agrade. E por muitas vezes eu acabei até pensando em desistir e parar na caminhada. Mas um dia, em uma breve oração, uma simples oração, eu senti o desejo de pedir ao Senhor uma forma ao qual eu pudesse sair daquela situação, reverter aquele quadro. Foi quando o Senhor, numa simples oração, eu pedi no Senhor, me dá uma palavra, me ensina a maneira que eu devo te servir, a maneira que eu devo prosseguir nesta caminhada. E o Senhor falou ao meu coração naquela oração. Tocou muito forte ao meu coração o Salmo de número 1. É um salmo bem conhecido, é um salmo que todos nós já, né, sabemos até de cor. E eu passava por uma situação muito difícil, irmãos. Que eu queria agradar o povo, que eu queria estar no meio dos amigos, que eu queria estar no meio dos colegas. E quando eu tive um encontro com essa palavra, né, quando eu tive essa experiência com o Senhor, eu entendi dentro da palavra por que eu não estava conseguindo prosseguir na caminhada da maneira que agrada ao Senhor. Porque bem sabemos, né, que não tem como a gente agradar o mundo e agradar a Deus. A gente precisa agradar o Senhor fazendo a vontade dele, obedecendo as leis, as regras, né, que o Senhor nos deixou através da sua palavra, né, através dos profetas, dos homens de Deus. E eu encontrei, né, nesta palavra, irmãos, o que eu precisava de fato para atingir, né, um, um grau a mais para poder caminhar de uma forma melhor e agradável ao Senhor e assim sentir a sua presença na minha vida. É o Salmo de número 1 que diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, do qual, devido tempo, dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, irmãos, nessa palavra a gente vê um conselho maravilhoso que o salmista deixou para a gente aqui. Se a gente quiser ter uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma comunhão com o Senhor, a gente precisa meditar na palavra do Senhor. A gente precisa se afastar dos maus caminhos, dos maus hábitos, para a gente conseguir ter um relacionamento com Deus, para a gente conseguir prosseguir nessa caminhada, que não é fácil, é difícil, mas o Senhor Jesus Cristo já nos ensinou, né, no livro de Mateus, em Lucas, em João, que o Senhor fala que para a gente segui-lo, a gente precisa abandonar, negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, tomar nossa cruz todos os dias e seguir ao Senhor Jesus. Uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida de amor, de comunhão. E na palavra do Senhor aqui também, do Salmo 1, falou muito ao meu coração e eu pude extrair muita coisa boa para minha vida aqui neste Salmo. Outra hora eu estava no meio ali eu como cristão estava no meio do povo ali, praticando, brincando, entendeu? E não tem como a gente estar no meio do ímpio, praticando as coisas ali, as brincadeirinhas, as piadinhas e tá agradando ao Senhor. Não adianta a gente passar o dia lá no serviço brincando e
de noite para a igreja e querer sentir a presença de Deus, que a gente não vai sentir, que a gente está vazio do Espírito. E para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa abandonar essas práticas. Devemos andar em caminho dos justos, não no caminho dos ímpios, dos pecadores, não se assentar rodas dos escarnecedores. Tá lá aquele grupinho ali fazendo piada, brincadeira, falando mal da vida dos outros, a gente está no meio participando daquilo. A gente tem que estar no meio do ímpio, irmãos, para entregar o Evangelho, para falar de Jesus, para ganhar almas para o reino. Não praticando as mesmas coisas ao qual eles praticam. Desta forma a gente nunca vai ter uma vida espiritual abençoada, a gente nunca vai ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, na nossa vida. Devemos, pelo contrário, meditar na palavra do Senhor dia e noite, e assim encontraremos forças espirituais, forças para prosseguirmos nessa caminhada. E vamos ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, ao qual aquela água é o Espírito Santo nos regando, nos fortalecendo, nos enchendo da sua presença. E assim podemos vencer as dificuldades, podemos correr do pecado em direção a Jesus, que é o alvo. O nosso alvo é Jesus, o nosso caminho é o céu. A nossa caminhada cristã é exatamente isso: correr em direção ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aqui a palavra nos mostra que seremos como uma árvore plantada junto a águas correntes. Bem sabemos, irmãos, que a necessidade que a árvore tem, que as plantas têm da água, que a água traz o alimento, a água traz os nutrientes da terra para a planta. Então seremos como uma árvore plantada junto a águas correntes. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Se você quer ter uma vida bem sucedida no Senhor, uma vida espiritual, uma vida financeira, uma vida psicológica, uma vida amorosa, devemos tudo isso ao Senhor. Ele tem para nos dar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o segredo para a gente ter uma vida bem sucedida, uma vida plena, tanto material, física, mental, financeira, uma vida conjugal, devemos andar no caminho do Senhor, meditando na sua palavra de dia e de noite. Outrora eu não tinha a disposição de abrir a Bíblia e ler e meditar, e dentro dessa palavra eu aprendi a importância da gente criar esse hábito na nossa vida. A gente, como os cristãos, precisamos meditar na palavra do Senhor dia e de noite, sempre andar com a palavra do Senhor na nossa mente e no nosso coração, porque é na palavra que encontramos forças, é na palavra do Senhor que encontramos respostas para muitas coisas que a gente não sabe como resolver, não sabe como passar por aquilo, como vencer, como pular aquele obstáculo e sair como vitoriosos em Cristo Jesus. É mediante a palavra do Senhor. Você ora ao Senhor falando com Ele, e Ele fala com você através da palavra. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo muito complicado, com o avanço da tecnologia e tal, o celular, damos muita atenção ao celular, redes sociais e tal, e deixamos muitas vezes de ler, de meditar, de passar um tempo, de uma boa leitura da Bíblia, da palavra do Senhor. Temos também o prazer de estarmos participando da escolinha bíblica dominical. Muita gente hoje em dia, infelizmente, parece que perderam a importância de termos, de praticar, de estarmos na escolinha dominical para aprendermos mais da parte do Senhor. Então eu passei a frequentar a escolinha, me matriculei na escolinha e frequento com muito prazer, com muita alegria, e tenho aprendido muito da parte de Deus com os irmãos lá na igreja. Hoje, graças a Deus, através da palavra do Senhor, eu consigo ter uma vida de oração, eu consigo ter uma vida melhor com as pessoas ao meu redor. Por quê? Porque eu segui esse conselho, irmãos. Estou seguindo esse conselho que o salmista deixou aqui pra gente em Salmo 1.
e devemos nos afastar do mal, nos aproximar de Deus, meditar na sua palavra dia e de noite, né? E assim seremos abençoados, seremos prósperos, seremos pessoas melhores, sim, na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele é tudo de bom para nossas vidas e dependemos dele, dependemos do Senhor Jesus todos os dias para viver, para, né, desfrutar das belezas desta terra, deste mundo, debaixo da graça do Senhor, da sua misericórdia. E agindo dessa maneira, eu encontrei, irmãos, uma forma melhor de viver. Agora eu vivo feliz, eu vivo sorridente, eu não preciso ser aprovado por ninguém, né, para sentir uma satisfação do meu ego, do meu orgulho. Não, eu me sinto feliz numa simples leitura diária da Bíblia Sagrada. Eu me sinto feliz de estar junto com os irmãos na igreja, né? Eu me sinto feliz de ajoelhar e orar, agradecendo ao Senhor. Às vezes eu não tenho nem palavras, mas quando eu não tenho palavras, eu simplesmente agradeço, né? Por mais um dia de vida, pelos livramentos, pela bondade, pela minha família, pela minha casa. Não falta motivos para agradecer, pois o Senhor é bom em todo o tempo. Então, irmãos, eu trouxe aqui para os irmãos essa experiência que eu tive, né? Dentro dessa palavra, uma palavra bem conhecida, uma palavra que todos conhecem, mas de grande efeito. Não tem nada na Bíblia aqui, irmãos, que não tenha importância, que não tenha efeito. Tudo, a Bíblia por completo é a palavra de Deus e ela nos ensina a maneira correta de seguirmos nessa caminhada. Aprendi muito e ainda aprendo, estou começando agora, estou engateando, né? Eu fui nascido e criado na igreja, né? Passei por um tempo da minha juventude fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, né? E foi um tempo perdido, mas quando eu voltei, eu também me percebi que eu não dava tanta importância, né? Eu ia para a igreja, eu fazia parte do conjunto de louvor, mas eu não tinha aquela afinidade pela palavra do Senhor. O inimigo tinha roubado isso em mim. Eu lia alguma coisa por cima, eu ouvia os irmãos falando na igreja e tal. Eu descobri a verdadeira importância e a eficácia da palavra de Deus, né, na minha vida quando eu me entreguei mesmo, quando eu tive esse hábito da leitura, da meditação da palavra do Senhor, eu percebi a mudança na minha vida. Então eu deixo aqui, irmãos, um conselho para vocês. Aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia Sagrada, que não têm o costume de meditar a palavra do Senhor, faça isso, irmãos, que com certeza você vai ser bem sucedido, né? Acorde de manhã, pegue a sua Bíblia, faça uma oração, leia um capítulo por dia, né? Faça o seu devocional, né? Separa um tempo. Eu não tenho muito tempo para ler. Separa 10, 15, 20 minutinhos ali para você ter uma leitura da palavra do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos mostra o caminho que devemos andar. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, é poderoso para mudar qualquer situação, né? Então devemos ter em mente a palavra do Senhor todos os dias aqui, ó. Pelo contrário, medite na palavra do Senhor todos os dias. Não dê ouvido ao conselho do ímpio. Não se ajunte na roda dos escarnecedores. Não ande no caminho dos pecadores. Medite na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar no meio do povo, irmãos. Vamos entrar no meio dos pecadores, trazendo a palavra de Jesus, proclamando o seu evangelho, falando do seu amor, da sua morte na cruz, para nos salvar, para nos dar a salvação, a vida eterna, o céu. Que aqui nessa terra é tudo passageiro, mas a vida que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu é uma vida eterna lá no céu de gozo, no céu de alegria, de paz, de amor. Então é esta a palavra que eu trouxe nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas se você encontra com dificuldade de caminhar, se você encontra triste, abatido, desmotivado, sem forças, lembre, a palavra do Senhor Jesus nos ensina. Então, não precisa ficar indo atrás de conselho de pessoas que às vezes nem é cristão, né? Siga os conselhos da Bíblia, né? Abra uma palavra, leia, medite, ore ao Senhor Jesus, peça forças, que por nós mesmos a gente não consegue nada.
mas o Senhor, Ele tem muito a nos dar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos e que o Senhor Jesus reine em nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? E Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.